Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro além dele, somente ele é o único mediador entre Deus e os homens. É aquele do qual nós o confessamos publicamente todos os dias. O grande eu sou, ele é poderoso nos seus feitos, o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Filho do Homem, o grande profeta, o Filho do Homem, a natureza divina, aquele dos quais eles diziam, ele perguntava: quem dizem que eu sou? Alguns diziam que era Elias, porque Elias não podia ser, porque a palavra diz o grande profeta que suscitaria no meio de vós, né? Aquele que é o grande profeta. Alguns diziam João Batista. Sabemos que ele é unigênito do Pai, primogênito da criação e da ressurreição. A ele seja toda honra e toda glória. Quando pergunta para Pedro e para os discípulos, Pedro, por revelação divina, diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias, ou glórias a Deus. Assim como no Evangelho de Lucas, do capítulo 1, ali do versículo 26, quando acontece o anúncio do nascimento de Jesus, o Messias, no versículo 35, o anjo diz a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Assim como ali ele disse, o anjo, que também Isabel, que era estéril, já estava no 6º mês, porque aquela que era chamada estéril já estava grávida, porque para Deus nada é impossível. Aleluias, ou glórias a Deus. Não há esterilidade, né? Não há aquele que persevera segundo ele, prospera em tudo, porque ele é aquele que nos abençoa. Ele é aquele que, agindo ele, ninguém impedirá. Grandes feitos poderosos ele tem operado no meio de nós, porque fiel é ele. E assim, em mais um final de semana que se finaliza, a nossa confiança, a nossa esperança está no grande eu sou, no Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele da qual nós depositamos a nossa confiança. Confundidos e envergonhados os caluniadores, aqueles que se levantam em vão contra o ungido de Deus, contra Cristo. Consequentemente, aqueles que estão segundo o seu Espírito serão vitoriosos, assim como ele é vencedor e vitorioso. Ele nos torna vitoriosos em Cristo. Filhinhos, porque dormis, já és a derradeira hora. Vós já venceis aquele que está no mundo, através do Espírito de Cristo. Porque, agindo ele, ninguém impedirá, como ele disse a Pedro: sobre ti edifico a minha igreja, a unidade da fé. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pelo que perseveramos dia após dia. A Bíblia nos diz em Provérbios, no Provérbios 17, versículo 22: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. A melhor forma de perseverarmos é segundo guardando a mente como de Cristo, o coração alegre, do qual temos alegria no vinho definitivo, vinho novo, como odres novos em vinho novo, ambos se conservam. Porque
se derrama o vinho novo em odres velhos, ele se rompe. E assim nós perseveramos com alegria na salvação. A nossa esperança e confiança é de que ele disse que não vos deixaria órfãos. Ele é aquele que vem nos buscar, um povo, um pequeno rebanho, um povo bem disposto, unido num só propósito, num só coração, numa só fé. O espírito reto, inabalável, aqueles que têm reverência, aqueles que o temem, aqueles que seguem as advertências do Espírito Santo e perseveram dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé. Porque agindo ele, ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha, aquele fecha. A porta que ele abre, ninguém fecha, que ele fecha também, ninguém abre. Ele age como quer, porque o Pai lhe concedeu poder e autoridade. Tudo que ligarmos em seu nome aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. Ele recebe as orações dos seus santos, né, dos justos, aqueles que são justificados por ele, porque ele sim é o elo da perfeição, ele é o justo, ele é o tissadico. Mas quando perseveramos segundo o seu Espírito, ele nos persevera, como disse ele: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o Espírito opera em nós. Na nossa fraqueza é que somos aperfeiçoados, porque a sua graça nos basta. Ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. A unção que despedaça todo jugo, e ele é aquele que luta nas regiões celestiais por nós. Ele é aquele que o seu exército poderoso de anjos, carruagens de fogo, cavalos de fogo, dissipam todas as trevas, porque como ele dizia ali aos discípulos do qual ele enviou, e eles diziam: mestre, até os demônios nos sujeitam. E ele disse que via eles caindo, né, como caindo por terra, como um raio, né? E assim nós lutamos segundo as armas que são das nossas milícias, que são celestiais, poderosas para destruir todas as fortalezas, da qual ele é a torre alta, a nossa torre, nosso vigia, do qual está escrito: em vão edifica os construtores a cidade, se o Senhor não for o construtor. Em vão vigia o sentinela, se o Senhor não vigiar. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que aceita a revelação, a imagem da glória do Deus vivo, que é Jesus Cristo. Aqueles que confiam em seus deuses, confundidos e envergonhados, porque não alcançam somente através dele. A Bíblia diz que até mesmo a oração dos ímpios são abomináveis diante do Senhor. Aqueles que zombam e insultam, ele ri com desprezo dos arrogantes lá de cima, Jesus Cristo. Assim como Deus ria daqueles que zombavam e insultavam o Filho amado. Atualmente o Filho está no centro, com o governo sobre os seus ombros. Ele tem, como ele nos disse hoje, o cetro de ferro, aonde a justiça, o cetro de ferro que despedaça todo o barro, todo o caco, aonde a Bíblia diz que ele é aquele que vence todos os falsos profetas, o anticristo. Ele é aquele que vence a besta, aqueles que se opõem à verdade de Deus, porque agindo ele ninguém impedirá.
Ele é aquele que está purificando o templo, ele é aquele que está arrancando o joio através do anjo do concerto, que é como um fogo consumidor, do qual ele diz: não vejo a hora de passar, anseio muito passar por um batismo, e não vejo a hora de passar por ele, porque ele disse: eu vim trazer fogo, dissensão, por conta do jugo desigual. Não há comunhão de Cristo com Belial, de incrédulos com crédulos, daqueles que possuem a fé e aqueles que são naturais. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, porque ele continua purificando o templo sobre todo o mundo, destruindo toda vã filosofia, derrubando todos os principados e potestades, da qual também ele disse aos discípulos: alegrai-vos não somente que os demônios, até os demônios os sujeitam, mas antes alegrais que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. E assim ele está purificando, convencendo os pecadores dos seus maus caminhos, porque ele derrama o seu Espírito sobre toda a carne, os convence, transforma o coração de pedra num coração de carne, tira toda a dureza do coração, e ele está purificando o tempo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania, sobre a Europa, porque agindo ele, ninguém impedirá. Ele muda os tempos, as estações, a um ele rebaixa e o outro ele promove. A Bíblia diz: não te indignes quando vês as leis de uma província violada, porque acima daquele que sempre tem um que vigia, e acima daquele que vigia tem outro que está acima de todos, que se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio governando um povo enfraquecido. E ele é aquele que vence todo governo ímpio. Ele é aquele que está trazendo, exercendo o direito, trazendo aonde se opera a parcialidade, ele trabalha com a imparcialidade. Aonde se opera a iniquidade, ele é aquele que restaura a equidade. Agindo ele, ninguém impedirá. Ele detesta balanças enganosas, pesos enganosos, e aqueles que agem com falsidade, as suas próprias más atitudes recaem sobre as suas próprias cabeças. Assim diz o Senhor. E em mais uma semana que está para iniciar, mais um final de semana que se finda, ele nos sustentou, até aqui ele nos sustentou. O amanhã a ele pertence, e ele já nos preparou muito mais do que pedimos, porque fiel é aquele que cuida de nós quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.